Graça e paz, amados do Senhor. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de João, o discípulo do amor. Aquele que mais atenção prestou em Jesus, aquele que não perdia um movimento de Jesus, uma palavra de Jesus. Evangelho de João. Introdução. O Evangelho segundo João é um evangelho ímpar entre os 4 evangélicos. Ele relata muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém que não se acham nos evangelhos sinóticos, dos primeiros evangélicos. E ele revela mais a fundo o mistério da pessoa de Cristo. Porque ele amava mais Jesus, ele prestou muito mais atenção em Jesus. O Evangelho de João, cerca de mais ou menos um terço do Evangelho de João não consta nos outros evangelhos. Porque ele amava mais Jesus, ele apreendeu e aprendeu muito mais de Jesus do que os outros evangelistas. Louvamos a Deus pelo discípulo do amor. Eu tenho muita gratidão a Deus pela vida do apóstolo João e pela vida do apóstolo Paulo. E no Velho Testamento, pela vida de Davi, louvado seja Deus, de Isaías, de Abraão, louvado seja Deus. Qual o propósito do evangelista João ao escrever esse evangelho? O evangelho de João foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vida, de Zoe, em grego, vida eterna. Uma visão geral, panorâmica do Evangelho. João apresenta evidências cuidadosamente selecionadas no sentido de Jesus ser o Messias de Israel e o Filho encarnado de Deus. Nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, fomos adotados por Ele. O único Filho eterno de Deus é Jesus Cristo. O primogênito da nova criação que somos nós. Nós nos tornamos uma nova criação de Deus quando nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus como nosso substituto, como nosso Salvador. Aí somos adotados por Deus Pai. Ele se torna nosso Pai. O Evangelho de João tem algumas características especiais. Isto é, ele apresenta algumas ênfases principais. Ele destaca essas características. A primeira delas é de Jesus como o Filho de Deus. Jesus é Deus, o Filho encarnado como ser humano. Segunda característica, a palavra crer ocorre 98 vezes e ela é equivalente a receber Cristo. Crer é receber Cristo como seu Deus, como seu Salvador. Ao mesmo tempo, esse crer requer do crente uma total dedicação a Ele, e não apenas uma atitude mental. Porque Ele se entregou por nós, morreu por nós, nós devemos nos consagrar a Deus no mesmo nível. Uma total dedicação a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Jesus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. A terceira característica do Evangelho de João é a vida eterna. Em grego é dizoe aionios. A nossa vida biológica, a vida do nosso corpo, em grego é bios, daí vem biologia, o estudo da vida. Mas a vida espiritual que Deus cria no coração daquele que aceita Jesus como seu Salvador é a dizoe de Deus, dizoe aionios, vida eterna, que começa aqui, nos dando um novo tipo de vida, nos dando uma nova personalidade, criada e fortalecida por Deus, pelo seu Santo Espírito. Vida eterna, em João, é um conceito chave. Ela se refere não tanto a uma existência sem fim, é também uma existência sem fim, mas é muito mais do que isso. A vida eterna se refere à nova qualidade de vida que provém da nossa união com Cristo.
através do Espírito Santo, a qual resulta tanto na libertação da escravidão do pecado e dos demônios, como em nosso crescimento contínuo no conhecimento de Deus e na comunhão com Ele. Vida eterna é uma nova vida, em que recebemos o poder para vencer o pecado. Somos libertados da escravidão do pecado. Somos libertados dos demônios. Com o Espírito Santo em nosso coração, temos mais poder do que todos os demônios e do que o próprio Satanás. E esta vida eterna se caracteriza por um crescimento contínuo no conhecimento, no amor a Deus e a Jesus Cristo e na comunhão, na intimidade com Ele. Aleluia! A quarta característica do Evangelho de João: o ministério do Espírito Santo, pelo qual o Espírito nos capacita todo crente, comunicando-lhe continuamente a vida e o poder de Jesus após sua morte e ressurreição. Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e nós, pela fé, estamos assentados com Ele. Sua vida e seu poder estão à nossa disposição. Através do seu Espírito Santo, já somos mais do que vencedores. Aleluia! E a quinta característica é a ênfase à verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. A verdade nos liberta. Ela nos purifica, nos santifica. Ela é o contrário da natureza e atividade do inimigo de nossas almas, Satanás. Ele é o pai da mentira. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 1. A palavra tornou-se carne. Gênesis, o início de tudo, diz que no princípio era o Verbo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio era o Verbo, quem diz é João, no capítulo 1. Em Gênesis está assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Deus disse: haja luz. Quem disse? Deus, Jesus Cristo. A palavra de Deus é o seu Filho, é Jesus Cristo. Deus é Espírito. A sua palavra é o seu Filho, Jesus Cristo. Então Deus Pai, Espírito Santo e Filho criaram tudo o que existe. Então, o evangelista João, o maior amigo de Jesus e o discípulo que mais viveu, velhinho, lá na ilha de Patmos, ele foi exilado na ilha de Patmos, e lá Jesus se revelou a ele e mostrou o que iria acontecer no final dos tempos, no Apocalipse. Ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Jesus, o Filho de Deus, é eterno com Deus. Ele é a palavra viva de Deus que produz vida. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Glória ao nome do Senhor. Jesus, a palavra de Deus, está falando com você. Ele quer te dar a vida eterna que ele conquistou, tendo morrido e ressuscitado, vencido a morte, vencido Satanás e vencido o inferno, para te conceder a vida eterna com Deus, que começa aqui neste mundo. É uma nova qualidade de vida, com poder para viver uma vida agradável a Deus. Deus te abençoe, amado ouvinte, em nome de Jesus. A palavra viva de Deus, que produz vida em você e em mim.
Louvado seja o nosso Deus!